Obrigado, presidente, deputado André Siciliano. Eu quero, em primeiro lugar, ressaltar a importância dessas reuniões extensas, longas, enfim, extenuantes que temos feito no Colégio de Líderes, que nos ajuda, se não a produzir consensos, mas pelo menos a esmiuçar mais o conjunto dessas propostas que estão tramitando, estão sendo colocadas em votação ao longo desta semana. Valorizar o espaço do Colégio de Líderes nesse sentido. Eu votei, naturalmente, pela rejeição do projeto que propunha a extinção do Renda Melhor e do Renda Melhor Jovem, porque considero que talvez esse projeto, nos 22 encaminhados aqui à Assembleia pelo governador, seja aquele que melhor simboliza a crueldade e a perversidade desse pacote já popularizado como pacote de maldades. Afinal de contas, o Renda Melhor é um programa que atinge famílias cuja renda per capita familiar é inferior a R$100. Portanto, atinge famílias complementando o Instituto do Bolsa Família para que elas saiam do nível inferior à chamada pobreza extrema, que possam estar no patamar rudimentar, ainda que seja rudimentar, mas rudimentar de dignidade, que não morram de fome, que não passem fome. Então, pretender enfrentar a crise econômica e a crise de gestão que enfrenta o Rio de Janeiro, não pode ser certamente pelo caminho atingir aqueles que mais precisam, as parcelas mais empobrecidas da população fluminense. Portanto, assim como o aluguel social, que foi rejeitado aqui pela Assembleia Legislativa com o decreto legislativo, que tornou sem efeito o decreto do governador que o extinguia, agora o Renda Melhor, são talvez os dois principais símbolos da crueldade, da perversidade, da insensibilidade desse conjunto de medidas encaminhado pelo governador Pezão à Assembleia Legislativa. Segundo lugar, eu queria me referir à votação do bilhete único, do projeto sobre o bilhete único. E não quero aqui desconhecer, não quero mesmo desconhecer, o esforço de um conjunto de deputados e deputadas de diferentes bancadas no sentido de buscar um texto que pudesse, enfim, promover a confluência das diferentes posições. Houve um esforço muito grande nesse sentido. Entretanto, no meu ponto de vista, o texto votado é insatisfatório, é ruim, por duas principais razões. Reconheço avanços importantes no texto em relação à possibilidade da integração entre duas vans, entre dois transportes alternativos, que não estava posto no projeto original. Reconheço os avanços na medida em que foram incluídas algumas emendas de transparência, inclusive uma da bancada do PT, da qual eu sou coautor, com o André Siciliano e com a Zeidan, mas, sobretudo, dois pontos me parecem ainda muito ruins. O primeiro deles em relação ao valor do bilhete único. Quero aqui lembrar que o governador fez publicar no início de novembro um decreto modificando, enfim, majorando o valor do bilhete único de R$ 6,50 para R$ 7,50, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017. Acho que o decreto é ilegal, inclusive aqui no plenário, o primeiro a mencionar essa ilegalidade foi o deputado Osório, tendo em vista que a lei que instituiu o bilhete único diz, que, no seu artigo 5º, que a majoração do valor do bilhete único tem que ser no mesmo tempo e no mesmo índice da revisão tarifária, e isso não aconteceu. Portanto, há um questionamento sobre a legalidade desse decreto, a meu ver, com muita pertinência. Insisto aqui, alertados que fomos pela primeira vez aqui em plenário pelo deputado Osório, mas acontece que o valor que nós propusemos, e que foi votado hoje aqui, com meu voto contrário, evidentemente, é um valor que é até superior ao valor que tinha sido proposto pelo governo do Estado. Eu me lembro que no debate com o secretário de Transporte, ele já fez menção, deputado Tio Carlos, salvo engano, que a economia que seria feita com a proposta original. Qual era a proposta original? É a proposta de R$ 7,50 do decreto do governador e do limite de R$ 150 mensais do projeto de lei. Com essa proposta, segundo o secretário Rodrigo de Transporte, a economia giraria em torno de 200 milhões de reais em relação aos mais de 600 milhões dispendidos atualmente pelo governo do Estado com a subvenção do bilhete único. 200 milhões de reais. Ora, com o corte social que foi inserido no projeto votado hoje, com o corte social, se mantivéssemos o valor de R$ 7,50 proposto pelo governo do Estado, a economia, segundo o secretário Rodrigo, seria de mais de 300 milhões. Seria maior, seria claramente maior, que o corte social, evidentemente, anula a perspectiva do direito universal ao bilhete único. Eu reconheço que é um bom debate a ser feito, mas eu acho que, inclusive, o corte social ficou num patamar ainda abaixo, doutor Sadi Noel, ainda abaixo. Eu quero lembrar aqui de professores que ficarão sem direito ao bilhete único, que o limite de R$ 3.000, eu reconheço a crise, reconheço a dificuldade,
Mas, evidentemente, nós saltamos de um direito que era universal, qualquer um podia ter, e talvez houvesse mesmo aí algum componente de injustiça social, mas definimos um patamar que ainda é muito baixo, né? Considerar que pessoas que têm renda de R$ 3.100, R$ 3.200, R$ 3.500, que têm família, têm 2, 3 filhos, né, estão vivendo no mar de rosas, isso não está correto. Essas pessoas serão penalizadas no seu dia a dia. Portanto, eu discordei do valor, acho que a Assembleia Legislativa acaba propondo um valor maior que o valor proposto pelo governador, e discordei dessa faixa estabelecida. A discussão do corte social foi feita meio rapidamente, eu entendo, mas a gente podia tê-la aprofundado mais, mas a conjuntura não nos permite. Mas, de qualquer maneira, o corte social estabelecido ainda é muito pequeno e vai penalizar setores empobrecidos das camadas médias do Rio de Janeiro. Era isso, portanto, votei contra o bilhete único e votei a favor da rejeição do Renda Melhor e do Renda Melhor Jovem.